E nesse módulo aqui nós vamos falar do outro método de avaliação de estoque, que é o EPS. Sendo que o EPS, que é o último que entra, primeiro que sai, ele é um método que não é aceito, né, pela legislação brasileira. E até por quê? Justamente porque em períodos inflacionários, ou períodos em que existem a elevação de preços, ele faz com que a posição de estoque seja menor, né, do que nos outros métodos, e também faz com que o custo das mercadorias vendidas também seja maior. E o custo ficando maior, o lucro é menor, né? Então ele acaba não sendo aceito pela legislação, mas ele pode ser usado sim para fins gerenciais. Mas então vamos explicar como é que funciona o EPS. Ele vai trabalhar justamente com uma metodologia contrária ao do PEPS, primeiro que entra, primeiro que sai. Então vamos ver como é que funciona. O começo é basicamente igual. Simulando aqui também algumas operações. No dia 2 de abril, né, uma compra de 400 unidades, então nós temos aqui a nossa ficha de estoque, com a data das operações, um campo de entradas, quantas peças entraram, qual é o custo, sempre lembrando que o custo aqui não é o valor que foi pago, mas sim o custo efetivo da entrada da mercadoria, que é o valor da mercadoria, menos os impostos recuperáveis, mais as despesas acessórias que formam esse custo, e o valor total que entrou. Um campo para saídas, quantas peças saíram, qual é o custo de cada peça, também lembrando que sempre a ficha de estoque trabalha com custo, nunca trabalha com preço de venda, então para nós que não interessa por quanto ela foi vendida, mas sim qual é o custo dessa peça. E o valor total que saiu. E o campo aqui de saldo, quantas peças que sobraram, qual é o custo de cada peça e o valor total que sobrou no nosso estoque. Então, simulando aqui. No dia 2 de abril, compra de 400 unidades a R$30 cada. Compra, entrada, 400 unidades a R$30 cada, 12 mil no total. O saldo que fechou nesse dia, 400 peças, R$30 cada, 12 mil no total. No dia 4, venda de 250 unidades. Dia 4, saída, 250 unidades. Qual é o custo? R$30. Por quê? Todas as peças que temos no estoque custam R$30. Total, 7.500. Tínhamos 400, saiu 250, sobrou 150. Qual é o custo de cada peça? R$30 cada. Tínhamos 12 mil, saiu 7.500, sobrou 4.500 em valor no nosso estoque. No dia 6 de abril, fizemos uma compra de 300 unidades, só que agora a um custo de R$32 cada. 300 unidades entradas, R$32 cada, 9.600. Atualizando o estoque. Tínhamos 150, compramos 300, hoje ficamos com 450 peças. Só que aqui no EPS a gente vai ter que desmembrar essas peças para saber quantas peças nós temos por um custo e quantas peças nós temos por outro custo. Essas 450 peças, 150 era o que nós tínhamos que custava 30. 300 é o que acabou de entrar que custa 32. Então nós temos 150 de 30, 332 que compõem as 450 peças no estoque. 4.500 mais 9.600 que entrou, total 14.100. No dia 8, venda de 100 unidades. Dia 8, saída 100 unidades. Qual é o custo? O método. O último que entra, primeiro que sai. Nós temos peças de 30 e temos peças de 32. A de 32 entrou por último, ela sai por primeiro. 100 de 32, 3.200. Tínhamos 450, saiu 100, sobraram 350 peças no estoque. Como é que é o custo dessas 350 peças? Olhando no dia anterior, tínhamos 150 de 30, não mexemos com as peças de 30, permanecemos com 150 de 30. Tínhamos 332, saiu 100 de 32, então sobraram 200 de 32. Portanto, as 350 peças que nós temos no estoque são compostas por 150 peças de 30 e 200 de 32. O valor do estoque, que era 14.100, saiu 3.200, passou a ser 10.900. No dia seguinte, aqui no dia 12, venda de 200 unidades. Método utilizado, o EPS, último que entra, primeiro que sai. O último que entrou foi de 32, ela sai por primeiro. 200 de 32, 6.400. Tínhamos 350, saiu 200, sobrou 150 peças no estoque. Como é que é o custo dessas 150 peças? Olhando no dia anterior, tínhamos 150 de 30, não foi mexido com as 150 de 30. E tínhamos 232, saíram as 200 de 32. Portanto, sobraram 150 peças de 30.
10.900 menos 6.400, sobrou 4.500 no estoque. Então nós temos 150 peças, a R$30 o custo de cada uma, total 4.500. No dia 18, compra de 300 unidades, só que agora R$34 o custo, total 10.200. Tínhamos 150, entraram 300, ficamos com 450. Como é que é o custo dessas 450 peças? 150 de 30, que era o que nós tínhamos, e 334, que é o que acabou de entrar. 4.500 mais 10.200, 14.700. No dia 22, venda de 150 peças. O método, o EPS, o último que entra, primeiro que sai. A última que entrou é de 34, então ela vai sair para o primeiro. Total 5.100. Tínhamos 450, saiu 150, ficamos com 300. Como é que é o custo dessas 300 peças? 150 de 30, que não foi mexido. E nós tínhamos 334, vendemos 150 de 34, então sobrou 150 de 34. 14.700 menos 5.100, 9.600. E finalmente no dia 26, venda de 200 unidades. Dia 26, saída 200 unidades. O último que entra, primeiro que sai. Eu tenho peças de 30 e tenho peças de 34. A de 34 entrou por último, ela sai por primeiro. E completamos então agora as 200 peças com 50 peças de 30. Total 6.600. 150 vezes 34, 50 vezes 30, somos 2, 6.600. Tínhamos 300, saíram 200 peças, sobraram 100. A que custo? 30. Por quê? Tínhamos 150 de 30, saíram 50, sobrou 100 de 30. 150 de 34, saíram todas elas, não sobrou nada de 34. Então sobraram 100 peças de 30, total R$3.000. 9.600 menos 6.600, 3.000. Tudo que foi comprado esse mês, 31.800. Tudo isso aqui são as saídas que ocorreram. E aqui é o custo das saídas. Então, somando tudo isso aqui, nós temos 28.800, que é o custo das mercadorias vendidas através do método UEPS. E assim, então, está explicado como que funciona o método UEPS, que é um outro método de avaliação de estoque que só é usado para fins gerenciais.